Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem legal. Hoje nós iremos começar a aula número 11 do EducaPE, onde eu irei falar sobre transformação química e física. Só que neste conteúdo eu vou abordar aqui sobre as propriedades da matéria. Quando se fala da propriedade da matéria, pode ser classificadas em físicas, né, que são observadas e medidas sem alterar a sua composição, e também químicas, quando se transforma-se em outro material. A química, ela estuda os materiais, as transformações que elas podem sofrer e a energia envolvida que existe nesse processo. Isso aí é importante porque diversos motivos, dentre eles, tem um fato que, estudando os materiais, pode-se conhecer as suas propriedades e assim estabelecer aí um uso apropriado para eles. Quando se fala disso, a gente vai se referir àquelas quando são coletadas e analisadas, que vão alterar a composição química da matéria, que sejam ali uma capacidade ou uma substância de uma determinada transformação por meio aí de reações químicas. Ou seja, vamos agora falar sobre combustibilidade, que é uma propriedade química que, assim, a água, por não ter essa propriedade, enquanto o álcool, que é o etanol, ele vai ter essa propriedade. Quando o álcool ele queima, ele vai converter-se em outras substâncias. Quais são essas substâncias? Gás carbônico e água, como mostra aí uma reação abaixo, que é uma reação química, que vocês, meus queridos alunos do sexto ano, vão aprender aí no nono ano e no ensino médio. Bom, outro exemplo que eu tenho é a ferrugem. A ferrugem aí é um exemplo do enferrujamento do prego. Já viram um prego quando está enferrujado? Bom, em termos simples, é uma reação de oxidação do ferro, quando ele está sendo ali exposto a um ar que é úmido, né? Ou seja, quando eu falo de ar úmido, eu estou falando de oxigênio e eu estou falando de água, que vai formar ali um óxido de ferro, ou que a gente pode chamar de monohidratado, que na realidade é um composto que vai possuir uma coloração que é castanho avermelhada. Eu acredito que todo mundo aqui, inclusive vocês, já viram aí um ferro enferrujado. E por que ele está enferrujado? Porque ele está num ambiente úmido, onde existe lá oxigênio e água. Bom, outra coisa que eu posso falar também sobre a composição de transformação química, né? Eu posso falar sobre a ferrugem, que é a propriedade química que o ferro, nesse caso, ele tem ali de oxidar, né? Outros exemplos que eu posso citar aqui são propriedades químicas que são explosão, poder de corrosão e de efervescência. E aí no slide você vê uma professora dentro de um laboratório onde tem ali algumas explosões. E quando eu falo de efervescência, você pode pegar ali uma pastilhazinha, né, de vitamina C e colocar na água. Então essa pastilha ela vai ter uma efervescência, ela vai liberar ali, no caso, as suas substâncias na água, no caso a substância de vitamina C, que hoje em dia é muito importante, principalmente na questão do combate ao Covid-19, porque se você estiver com a sua imunidade ali, ó, legal, ou seja, tiver bastante vitamina C no corpo, você tem mais chances de combater esse vírus. Bom, outra propriedade física, né? Quando eu estou falando aqui, eu estava falando das propriedades que são químicas. Agora vamos falar das propriedades que são físicas, que são aquelas que podem ser coletadas e analisadas, isso sem que a composição química da matéria ela mude. Quando se fala de química, a composição ela muda, mas quando se fala de física, a composição da matéria ela não vai mudar, ou seja, vão resultar ali em fenômenos físicos e não químicos. E aí, por exemplo, eu posso citar aqui, né, se pegarmos aí uma amostra de água, né, de uma determinada massa, nós não mudamos a sua constituição, por isso a massa é uma propriedade física. Quando se fala de massa, né,
que no caso aí eu tenho outro exemplo, que é a propriedade aí que a água ela tende a evaporar, né? Ela passa de um estado líquido para o estado de vapor, mas vai continuar com a mesma composição química, que é o H2O. Assim, o ponto de ebulição, que é de uma propriedade física. Se fala de ponto de ebulição, a gente está ali falando de uma transformação, tá? De uma transformação de uma matéria, mas ela não perde a sua composição. Então, outros exemplos que eu posso citar aí para vocês são o quê? O volume, a densidade, o estado físico. Se eu falo do estado físico, eu estou falando do estado sólido, o líquido e o gasoso. E o ponto de fusão dessas substâncias, a temperatura, a cor e a dureza. E aí vamos falar sobre a massa. O que é a massa? A massa ali ela é representada pela letra M. Vai ser uma grandeza escalar, positiva e invariável, a qual vai medir ali a inércia, que é uma propriedade dos corpos em que permaneceram ali em movimento acelerado ou retardado dos corpos, ou seja, a quantidade de matéria presente que vai existir em um corpo. Então, no sistema internacional, que é a unidade padrão, que é representada ali em quilogramas, e independentemente do local onde o corpo ele esteja, ou seja, no planeta Terra, em Plutão, na Lua ou Sol, ele vai ter ali a sua massa, ela será a mesma, diferentemente da grandeza do peso, que é variável ali conforme a sua localização. E aí a gente tem esse exemplo para mostrar a questão da massa. Quando se fala da massa, ela é representada em quilogramas. Eu tenho aí duas balanças, ok? E a gente vê que, primeiro exemplo, eu tenho o exemplo da borracha e tenho o exemplo do metal. Observe que a borracha ela ocupa um espaço muito maior do que o espaço do metal. E na balança você percebe que o metal ele vai ter uma massa em quilogramas maior do que a borracha. Por quê? Quando se fala aí dessa questão aí, a gente vai falar sobre a densidade. A densidade é a relação que vai existir entre a massa e o volume de um material, que é dada aí sobre uma pressão e temperatura. Essa relação ela pode ser expressa pela fórmula UD, que representa a densidade, que tem a massa, que vai ser dividido pelo volume. E aí você pergunta, professor, o senhor não falou sobre volume. O volume, na realidade, ele vai ocupar aquele espaço ali. Então, tudo que ocupa aquele determinado espaço, a gente chama ali daquele objeto, a gente vai chamar de volume. Então, naquele exemplo que eu dei anteriormente, que tem ali aquela borracha e aquela bola de ferro, vocês perceberam que a borracha ela tinha um volume, né, ela ocupava um espaço muito maior, mas a sua massa era inferior à massa da bola de ferro, que ocupava um volume ali muito menor. Então, as substâncias elas têm ali uma massa diferenciada, mas ali, quando a gente vai para a questão da densidade, a densidade delas elas são diferentes. Então, eu tenho um exemplo aí, que está na telinha, vocês observem, né, que tem areia, água e óleo. Então, quem tem uma maior densidade tem a tendência de ficar embaixo, e quem tem uma menor densidade tem a tendência de ficar em cima. Então, nesse exemplo, ele é muito simples, porque você pode observar que o óleo, na realidade, ele tem a densidade mais leve, ele é menos denso do que a água, que é menos denso do que a areia. Então, aí a gente vê um exemplo bem claro aí de densidade. E quando se fala de estado físico, a gente vai falar ali, no caso, sobre as moléculas. Vê só que legal que está aí na telinha. A gente tem o estado sólido, o estado gasoso e o estado líquido. O estado sólido, de acordo com a temperatura, se você for aumentar aí a temperatura, no caso da água, quando tem um estado sólido, que é o ponto de fusão, a água ela vai se encontrar numa temperatura de 0 graus Celsius. A partir que essa temperatura começa a aumentar, as moléculas elas vão começar a se agitar. Ela vai para o estado que é líquido. O líquido ele vai poder assumir qualquer forma. Mas, se eu aumentar a temperatura e chegar a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, lembrando que as substâncias
que existem, cada uma tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. A água ela vai entrar ali no estado gasoso. Para que a água saia do estado gasoso e vá para o estado sólido, a gente chama de ressublimação. Se ela sai do estado gasoso e vai para o estado líquido, a gente chama de condensação. Por exemplo, quando o sol está ali aquecendo a água do mar, dos rios, dos lagos, a água ela vai evaporar, vai se transformar ali em gases, né, que vai para o estado gasoso. Só que quando chega na atmosfera, quanto mais ela vai aumentando, né, que a gente vai aumentando a atmosfera, na nossa atmosfera em relação à questão da distância, a temperatura ela vai diminuir. Isso daí vai fazer com que a água saia do seu estado gasoso e passe para o estado líquido, que a gente chama isso daí de condensação. Mas existem substâncias que saem diretamente do estado sólido e vai para o estado gasoso, que é a sublimação. Vocês já viram que a vovó ou o vovô, ele comprava aquelas bolinhas de naftalina e colocava dentro do armário e de repente você observava que ela iria inalar um cheiro, né? Um gás. E quando você percebia aquela bolinha, cada vez que se passava o tempo, ela iria diminuindo de tamanho. Mas ela não saía do seu estado sólido e ia para o seu estado líquido, não. Ela saía direto do estado sólido e iria direto para o estado gasoso. Quando isso acontece, a gente chama quando essa mudança acontece aí, a gente vai chamar de sublimação. Então, bora agora falar sobre misturas. Os tipos de misturas, no caso, que é a união aí de duas ou mais substâncias diferentes, elas vão estar relacionadas com os materiais envolvidos e a forma geral, né? Que vai apresentar ali um disperso e um dispersante. O disperso, na realidade, é a substância que é dissolvida ou espalha em outra, que sendo ali essa substância que é chamada de dispersante. Então, dependendo aí do tipo de mistura, o disperso pode estar ou não dissolvido num dispersante, que é um fator, né, que vai determinar para a classificação ali das misturas. Quando eu falo da classificação das misturas, eu estou dizendo que mistura é a reunião de duas ou mais substâncias. E aí a gente vai ter as fases, que são os aspectos que são visuais de umas misturas. Então, a mistura ela pode ser homogênea, porque vai apresentar ali apenas uma única fase, né? E elas podem ser homogêneas especiais, que são a eutética, cujo o ponto de fusão ela é constante, e a azeotrópica, cujo ponto de evolução também vai ser constante. Existe também o que a gente chama de misturas que são heterogêneas. Quando eu falo dessas misturas que são heterogêneas, elas vão apresentar duas ou mais fases. As misturas heterogêneas elas podem ser classificadas em suspensão ou coloidal. Então, no exemplo que eu tenho aí, né, que vocês estão vendo aí na telinha, eu tenho um exemplo de uma mistura que é homogênea e tenho o exemplo de uma mistura que é heterogênea. Quando você pega a água e vai misturar com açúcar, o açúcar ele vai ser dissolvido ali na água, que é o dispensante, ou que eu posso chamar também ali de solvente ou soluto, ok? Quando se fala da mistura heterogênea, você vai perceber que vai ter fases, né? Isso a olho nu, mas elas podem também ser coloidais, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Então, quando se trata de mistura, são vários os métodos que vai existir de separação de misturas que são homogêneas. Quando eu falo desses métodos, eu estou falando da fusão fracionada, da sublimação, estou falando de cristalização fracionada, de destilação simples e de destilação fracionada. E aí eu tenho também outros métodos para fazer a mistura de substâncias, ou seja, de misturas que são heterogêneas. Como exemplo, eu tenho o caso da catação, da levigação, da ventilação, decantação, centrifugação, existe a filtração simples e a fracionada.
e também a dissolução fracionada e flotação. Isso aí se trata da separação das misturas que são heterogêneas. E aí a gente vai falar agora sobre as fases de uma mistura. A fase ou o aspecto visual vai ser aí a forma como a substância ela está apresentada na mistura. Essa forma aí ela pode estar no estado físico, que é sólido, líquido e gasoso, e também em relação à sua coloração. Então, se adicionarmos aí em um recipiente de madeira e água, por exemplo, nós podemos identificar que vai existir ali duas fases. Então, já que um dos materiais vai apresentar uma cor e está sólido, e o outro apresenta outra cor e vai estar líquido. No caso aí a gente tem um exemplo da água mais a serragem, que vocês estão vendo aí na telinha. Se eu tenho ali areia mais serragem, quando for adicionar, no caso, a água, vocês observam que agora a gente vai ter três fases, ou seja, a serragem ela tem uma menor densidade, então quem tem menor densidade vai ficar por cima, quem tem maior densidade fica embaixo. Então a gente vê ali que a areia ela tem maior densidade do que a água, que por si a serragem tem uma menor densidade do que a água. Então essa mistura daí é uma mistura que é heterogênea. Bom, quando se fala das misturas que são homogêneas, são aí misturas formadas pela dissolução de um material que a gente chama de soluto. Então, o material que vai ser dissolvido, no caso, a gente chama de soluto, em outro que a gente vai chamar de solvente, resultando aí em um sistema formado por uma única fase, ou seja, apenas o solvente é que vai poder ser visualizado. E aí, quando se fala de misturas que são heterogêneas, elas já são formadas por materiais que não se dissolvem um no outro, ou seja, ao olharmos para um recipiente onde eles estão, a gente pode visualizar ali facilmente. E um exemplo muito simples é a água e o óleo. Se você chegar em casa e colocar em um copo água e depois colocar o óleo, eles não vão se misturar. Por quê? A água ela apresenta uma densidade maior do que a densidade do óleo. Bom, e aí a gente tem as misturas que são heterogêneas, que pode ser uma mistura bifásica, uma mistura trifásica, uma mistura polifásica, ou seja, se eu estou falando de bifásica, eu estou falando de duas fases. Se eu estou falando de trifásica, eu estou falando de três fases. Se eu estou falando ali de polifásica, eu estou falando de quatro fases que vão ser apresentadas e você pode ver ali visualmente. Bom, falando das misturas que são heterogêneas, essas misturas elas vão apresentar duas ou mais fases. E se um recipiente adicionarmos areia, água e óleo, a gente observa aí, como vocês estão observando na telinha, três fases. Então, eu tenho também as misturas que são coloides ou solução coloidais. Ou seja, são misturas heterogêneas em que o disperso apresenta aí um tamanho entre 10 a 1000 angstrom, que é um tamanho que possibilita apenas a visualização através de um ultramicroscópico. Quer dizer o seguinte, que é uma mistura que é heterogênea, mas visualmente você não consegue ver essas fases. Para que você possa enxergar essas fases, é necessária aí a utilização de um microscópio. E aí quando se fala de angstrom, na realidade é uma medida de comprimento equivalente a 10 a menos 10. Esse menos 10 aí, pessoal, ele é no caso elevado à potência, né? Que no caso é em homenagem ao físico Ernst Jonas Angstrom, que ele nasceu no século XIX, onde um angstrom é igual a 10 elevado ali a menos 10. Eu estou falando um pouco agora aqui de matemática. Vocês já estudaram aí em matemática a questão da potência? Já viram, por exemplo, 10 elevado a 2. Quer dizer o seguinte, que eu tenho ali uma multiplicação que é 10 vezes 10. Quando se é 10 que é elevado a menos 2, a gente já tem ali 1 que vai ser dividido por 10 elevado a 2, ou seja, vai ser 1 que vai ser dividido por 100. 1 dividido por 100.
então vai ter ali o número 0,01. E aí, tipo, essa partícula, quando se fala de angstrom, ela é tão pequena, mas tão pequenininha, que você só consegue observar essa mistura heterogênea com o auxílio do microscópio. Então, além disso, o disperso ele só pode ser ali sedimentado ou decantado em uma ultracentrífuga ou separado num dispensante em um ultrafiltro. Então a gente vê aí exemplos de soluções que são coloidais. A gente tem aí, no caso do leite, que é a visão do leite, quando você pega o leite, vai colocar no microscópio, você observa que é uma substância que é heterogênea, mas visualmente você só vai conseguir enxergar uma única fase. Quando se trata do sangue, eu tenho ali 2 tubinhos, onde você vai fracionar, né? Ou seja, o sangue ele vai ser centrifugado. Você observa o sangue, poxa, ele é vermelho. Mas quando eu coloco na centrífuga, você vai observar que eu tenho ali o plasma, vai existir os glóbulos brancos e vai existir ali, no caso, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. E eles vão ser separados através que eu posso falar da sua densidade. Por quê? Os glóbulos que são vermelhos, ele tem uma maior densidade do que os glóbulos que são brancos. Quando eu estou falando de glóbulos brancos, eu estou falando de leucócitos, e que vai ter uma menor densidade aí, no caso, que é o plasma, que vai estar rico em plaquetas, que são componentes que existem aí no sangue total. Bom, eu espero que vocês tenham entendido quando eu falei aqui sobre transformação química e física. Eu falei mais sobre essa questão da matéria em relação à questão de ser sólido, de misturas. Na próxima aula, que é na aula número 12, a gente vai falar mais um pouco sobre transformação química e física, sobre misturas, e iremos compreender melhor mais esse assunto que é tão interessante aqui do 6º ano. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.